Voltando aqui, então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma planilha do Excel. Vocês me avisam, por favor, quando aparecer para vocês aí, tá? Apareceu, Flávio. Apareceu? Tá, joia, obrigado. Apareceu. Ó, aí que eu estava falando então com vocês, continuando aqui para a gente só finalizar o raciocínio, né? O que acontece, ó? Eu tenho os dados, como exemplo aqui, os dados de Lavras, né? Então, não vou explicar agora, depois eu vou fazer explicação detalhada de como acessar, né, de novo, para quem não está lembrado, como acessar os dados, como é que eu monto, né, uma série histórica, coisa do tipo. Mas, por enquanto, não vou fazer isso. Eu vou fazer só mostrando para vocês para ir direto na explicação da questão do que fazer primeiro, que é a parte da hidrologia, desculpa, do teste de aderência dentro da hidrologia estatística, né? Então, aqui, como exemplo, né, tem os dados de Lavras. O que eu fiz, então? Eu peguei as informações dos dados diários. Aqui, nesse caso, é uma série do ano de 42 até o ano de 2000, tá? Tem algumas falhas, só peguei os anos completos. Tem aqui a soma, que é o total anual, então, né? Então, o que representa esse valor aqui? 1.441,1 é o total que choveu em 1942 na estação de Lavras e está registrado aqui, então, como esse total anual, ou seja, 1.441,1 milímetros. 1943, 1.451,4 e assim por diante. Só que, se vocês notarem, né, é assim que acontece. Os dados, né, os dados não são aleatórios, né? Eu tenho aqui o 1.441, 1.451, ou seja, aumentou um pouquinho de um ano para o outro. Depois ele vem aqui, ó, chove bem menos, né? 1.080,2. Depois volta a chover mais, 1.129,6. Depois chove bem mais, né, do que os 2 anos anteriores, 1.834,6 e assim por diante. Ou seja, são dados que são aleatórios. Naquela ilustração que eu tinha feito, são o conjunto de dados, então. O que eu faço com essas informações? Eu vou copiar esses dados aqui, tá? Eu vou copiar essas informações. Não interessa mais para mim, né, como ou quando eles, né, apareceram na série. O que importa para mim agora é para ordenar esses dados. Então, eu vou colocar aqui esses dados, né? Ou seja, copiei e colei aqui. Depois de colar esses dados aqui, o que eu vou fazer? Então, ó, vou aqui, clicar aqui no classificar e filtrar, né, essa opção. Aparece, então, aqui a opção para mim de classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Nesse caso, vocês devem, gente, seguir o roteiro. Por quê? Porque na parte de hidrologia estatística, a gente faz ali o roteiro em função, né, já a construção do roteiro está toda de acordo, a construção está toda de acordo com o que a gente vai depois perguntar ao final. Se vocês trocarem qualquer coisa no roteiro, a gente vai ter que parar para analisar o que vai impactar nas respostas que a gente vai dar pela troca que vocês fizeram. Então, depois vocês vão entender assim, Flávio, por que eu não posso classificar do maior para o menor? Tem duas coisas aqui. Primeiro, porque no roteiro não está assim, vocês devem seguir para a gente não ter problema. Mas, uma outra coisa ainda, né? Que no Excel, as distribuições, elas estão, né, e a gente tem algumas delas aqui que a gente já entra direto com os argumentos via, né, como se fosse a fórmula mesmo no Excel. No Excel, tá, a gente tem uma sequência
que é a sequência do menor para o maior. Então, por isso que a gente já fez o roteiro, né? O roteiro já foi feito em função do que é necessidade aqui. Então, eu vou classificar, né? Não está classificado aqui ainda, eu classificar do menor para o maior. Pede para expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. O que vocês, né, vão fazer? Vão continuar com a seleção atual. Porque se vocês expandirem, ele vai classificar todo o restante. Eu não, eu quero só classificar só essa coluna, tá? Essa resposta é por isso. Então, classificou aqui, vou inserir a ordem, já está aqui na planilha pronta, né? Mas é só inserir a ordem. Essa aqui são 56 dados, tá? Então, vão ser os dados de 1 a 56. E aqui, né? Então, eu tenho a informação... Ah, tá, desculpa, só copiei aqui. Aqui tem a informação, então, que é o quê? É a frequência observada. O que é a frequência observada mesmo? É o M, que é a ordem, sobre N mais 1. Ou seja, a ordem com a que aparece. Ah, então tá. Se eu clicar aqui, vocês vão perceber, ó, a ordem. Que ordem que é? Ordem 1. E os dados? São 56 dados. Isso é hábito meu, tá? Não precisa fazer assim, mas eu coloco sempre a última célula. Então, nesse caso, está na C57. Eu travo essa célula, então, para isso eu coloco o cifrão, né? Antes do C e antes do 57. E a gente tem aqui, então, a célula travada, que é o 56. Tomar cuidado quem não faz dessa forma, é o mesmo que fizesse, usar outras informações, outro conjunto de dados, lembrar que tem que trocar isso aqui, porque está fixo, depois vai dar problema na hora de fazer o cálculo, e tem que tomar cuidado, até para, às vezes, pode ser uma diferença pequena e que vocês não percebam, né? E esse mais 1 é para quê, gente? Para que ele serve? Para que ele está na expressão aqui, né? Essa fórmula conhecida como, né, utilizar, desculpa, essa fórmula que a gente utiliza, que é chamado de Kimball, na verdade, né, uma fórmula de Kimball para calcular a frequência, a gente tem diversas formas de calcular a frequência, tá? Essa é uma delas. Então, essa fórmula de Kimball, ela usa esse mais 1 para a gente lembrar sempre que estamos tratando da amostra e não da população. Tá? Então, esse mais 1 é por isso, para a gente lembrar que é uma amostra tirada da população. Na verdade, a gente desconhece a população, mas a gente tirou essa amostra dela. Tá? Então, é por isso que existe esse N mais 1. Fazendo aqui, então, né, essa conta, tá? Clicando aqui, arrastando, a gente vai ter as informações da frequência observada. Ok? E aqui ao lado, nessa coluna F, vai entrar o quê? Vai entrar a distribuição. Que distribuição vai ser essa? Pode ser qualquer uma, gente, tá? Pode ser qualquer uma. Toda vez que tiver uma distribuição, a gente vai chamar, né, teoricamente, como o nome está dizendo ali também já, de frequência teórica. Então, probabilidade ou frequência teórica é muito comum a gente usar esses dois termos para a mesma coisa. Então, o que é uma frequência teórica? É uma probabilidade, tá? Então, na coluna F, entra qualquer probabilidade que vocês quiserem, qualquer distribuição de probabilidade que vocês quiserem. Aí eu quero testar, por analogia, lembra que eu falei lá? Eu quero testar uma regressão linear, então entraria aqui. Aí eu quero testar uma exponencial, entraria aqui. Aí eu quero testar uma logaritma, entraria aqui, tá? Só que no caso de distribuição, não são essas, né? Distribuição é o quê? É distribuição normal, é distribuição de Gumbel máximos, é distribuição de Gumbel mínimos, é distribuição logarítmica, é distribuição, né? Por exemplo, gama, tá? Então, são várias distribuições, tá? Então, só que aqui a gente vai fazer sempre pareado, ou seja, sempre a frequência observada vai ser calculada em função da ordem e do número de dados, e a frequência teórica, tá? E a frequência teórica vai ser uma distribuição. Essa distribuição, então, vai ser a distribuição de probabilidade que a gente está testando nesse caso. E qual que é o objetivo desse aqui, de fazer esse teste, então?
é verificar se aqueles dados, no caso aqui, né, estes dados de lavras total anual, se ajusta ou não a uma certa distribuição que eu quero testar. Essa distribuição é essa frequência teórica, é essa probabilidade. Então, quando eu faço isso aqui e coloco numa distribuição normal, o que eu estou fazendo? Eu quero saber se esses dados de total anual de lavras se ajustam à distribuição normal, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Ó, eu preciso, para fazer isso aqui, eu preciso ter informações do valor, tá? Valor é o X, né? Aqui. Eu preciso ter o valor da média. Que média? É a média desses dados aqui, ó. Tá bom? E tome cuidado na hora de digitar no Excel para não ficar digitando MED, né? Se vocês digitarem MED, vai aparecer mediana. Mediana é uma coisa e média é outra. No Excel, na hora de digitar, tome cuidado para não dar Enter antes de digitar mediana mesmo. Média, desculpa, mesmo, tá? E aqui tem um desvio padrão. E esse desvio padrão é amostral, tá? Porque eu estou trabalhando com uma amostra. Então, peguei as informações aqui, calculei média e desvio, né? Vou calcular a média e desvio, tem essas informações e vou inserir aqui, então, essas informações, né? Ó, a média está aqui, está na célula K2 e o desvio está aqui na célula L2, viu? E depois tem um verdadeiro aqui. Esse verdadeiro, na verdade, é só para... Verdadeiro, na verdade, ficou bom, né? Esse verdadeiro aqui é para mostrar se é acumulativo ou não, tá? Nesse caso, a gente vai colocar escrever verdadeiro, né? Escrever verdadeiro ou colocar unidade, 1, tá? O numeral 1. Para mostrar, então, que a gente vai fazer a frequência acumulada, trabalhar com os valores acumulados, tá bom? Então, com essas informações, né, seguindo o roteiro, verificando qual que é a distribuição que a gente vai testar, né, usando o argumento correto, verificando quais são as informações que a gente tem que calcular, a gente vai preencher aqui, depois, né, colocando as informações, vai marcar as células direitinho, vai travar o que é necessário travar, média e desvio não vai alterar, ordem, né, o valor, na verdade, na sequência aqui, vai ter que deixar livre, porque ele vai alterando ao longo das informações, e assim por diante. Então, quando a gente termina de fazer isso aqui, né, ou seja, de calcular, tá, essa coluna F, agora a gente passa para outra etapa, a outra etapa do teste, especificamente desse teste que eu estou mostrando para vocês, está naquele item 5 ali do roteiro, que é o teste de Kolmogorov-Smirnov. 5 ou 4, fiquei até na dúvida agora. Deixa eu conferir aqui. É o item 5 mesmo. Então, no item 5, o teste que nós estamos testando é o Kolmogorov-Smirnov. Então, vamos lá. Essa frequência teórica, que é a distribuição de probabilidade, ela poderia ser, no caso, a normal, como a gente está testando, ou qualquer uma outra distribuição. Para fazer, né, essa análise e verificar se esses dados se ajustam ou não, eu posso usar diversos testes. Eu estou escolhendo trabalhar com um teste bastante simples, que é o teste de Kolmogorov-Smirnov. O que o teste de Kolmogorov-Smirnov faz? Ele vai analisar a diferença entre a frequência teórica e a frequência observada, tá? Só que para a gente pouco importa qual valor que é maior, qual que é o valor que é menor. A gente quer só a diferença. Por isso a gente escreve, então, esse ABS de absoluto, seria o valor módulo, calcula um menos o outro, né? Uma informação menos a outra, ou seja, a célula E menos a célula F, e vai ter aqui, então, a diferença das frequências entre a frequência observada e a frequência teórica, tá?
Então, nesse caso, o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando essa diferença para descobrir, tá? Para descobrir nessa coluna aqui, né? na G, nesse caso aqui que eu estou trabalhando, qual é a maior diferença. Tá? De novo, gente, que analogia está sendo feita aqui? Lembra do gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, né, no início da aula. A analogia aqui é o seguinte: qual é a distância entre a reta, daquela equação da reta que eu mostrei como analogia, e um ponto mais distante? Tá? O mais distante. Numa equação de uma reta, a gente calcula, por exemplo, o R2, né? O R2. Vamos supor que a analogia aqui fosse o seguinte: ó, o R2, se for maior ou igual a 0,80, beleza, a gente usa e fala, né, e conclui que esses dados se ajustam à equação da reta. Exemplo, da analogia. Nesse caso aqui, para a gente fazer essa analogia, a gente está fazendo o quê? Não estamos calculando R2, estamos calculando o quê? Estamos calculando a diferença absoluta entre o valor da frequência observada e a frequência teórica, ou seja, a probabilidade em função da distribuição normal. Quando a gente faz isso, né, a gente vai encontrar, então, o ponto mais distante de ajuste, né, entre um dado e outro, tá? Entre uma informação e outra. É isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo fazer a projeção aqui. Deixa eu ver se vai sair o dia que eu quero ou não. Não, não sai o dia que eu quero. Deixa eu só ver aqui se eu faço. Deixa eu ver se vai dar certo. Se não der, depois eu mostro para vocês. Eu acho que eu tinha... Achei que eu estava com o gráfico pronto aqui, mas não estava. Então... Opa, vai dar certo aqui. Agora sim. É melhor para explicar. Aqui, então, ó, cronologia é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Vocês estão enxergando... Vocês conseguem ver o gráfico? Ou ele não aparece para vocês aí? Parece. Parece? Então tá. Parece. O que eu estou analisando é isso aqui, ó. O que eu estou verificando é essa distância aqui, ó. Tá? Ó, essa distância. Observe que aqui tem uma distância entre uma curva que está suavizada, né? Ó, e tem um caráter o quê? Teórico. E esse zigue-zague aqui é o quê? São os dados reais, os dados observados, né? No caso aqui já não são os dados propriamente ditos, né? É a frequência com que aqueles dados ocorrem e a frequência teórica, ou seja, a probabilidade com que eles ocorrem. Então, perceba o seguinte, ó, se eu analisar essa região aqui, vocês vão ver que os dados estão distantes da teoria, ou seja, a frequência observada está distante da frequência teórica. E aqui, vocês conseguem identificar a diferença? Não, está uma linha sobreposta à outra. O que a gente vai fazer? E a gente está fazendo, na verdade, analisar isso aqui. Nós estamos identificando qual é... Vai ficar pequeno aqui para eu demonstrar para vocês, viu? Mas isso aqui, ó. Estamos analisando qual que é essa distância. Né? Ficou muito ruim. Nós estamos analisando qual que é essa distância entre, né, um dado e o ponto. Desculpa, e a curva. Né? Por quê? Qualquer ponto aqui da observada com qualquer ponto da teórica. É lógico que esse ponto não está aqui, né? Esse valor não está aqui. Ele está em algum lugar por aqui, ó. Tá bom? Pela distância. Mas não vamos ficar fazendo isso aqui visual, né? Vamos ficar fazendo isso aqui o quê? De forma na planilha que a gente tem aqui, tá? Então, com essas informações da planilha, né? Com as informações da planilha, só baixar aqui os dados de novo, o gráfico. Com essas informações da planilha, né? A gente está verificando aqui, então, qual que é essa distância, tá? Encontrei a maior distância. A maior distância aqui
é o 0,0726, tá? É uma distância, então, entre os dados observados e o teórico, que nesse caso é a distribuição normal. O que eu vou fazer agora? Eu vou confrontar esse valor, que está anotado aqui em cima também, ó, tá? Na H2 aqui. Eu peguei aqui, copiei e colei aqui, copiei, né, o valor, anotei esse valor aqui. Vou confrontar esses dados com a máxima diferença tabelada, tá? Então, quando eu confronto a máxima diferença que eu poderia, né? No caso aqui não estou olhando o visual, mas que eu enxergo aqui que existe uma diferença e sei que está por aqui. Quando eu confronto essa máxima diferença aqui com a máxima diferença permitida, tá? Eu não vou de forma nenhuma conseguir fazer para vocês aqui, né? Mas imagine vocês que tivessem o que a gente chama de buffer, né? Por exemplo, uma situação que vocês tivessem que paralelo, não vou conseguir fazer, né? Mas paralelo a esse gráfico, tá? Tanto da parte de cima quanto de baixo, né? Porque como a diferença é absoluta, ele pode estar abaixo ou pode estar acima, né? Não tem problema. Então, seria isso aqui. Gente, estou desenhando demais, hein? Então, seria isso aqui, ó. A gente está analisando o seguinte, o que é tabelado é essa distância, né? Se tem um valor, se todos os valores estão dentro desse range, né? Dessa faixa aí, desse buffer, implica o quê? Que os meus dados se ajustaram para essa condição. Se tivesse uma situação, né? Uma situação aqui, que parte desses dados, ao invés de ficar aqui bonitinho aqui dentro, parte desses dados, em vez de ficar aqui, vamos supor que eles tivessem passado aqui e depois retornado. O que aconteceria? Aconteceria o seguinte, ó, nesse caso aqui que eu, né, exagerei aqui para mostrar para vocês, esta distribuição, né, normal, que é o caso testado, não se ajustaria, né, desculpa, os dados, né, os dados de total anual de lavras que eu estou testando não se ajustaria a essa distribuição normal. Como não tem esse caso aqui que eu ilustrei, os dados ficaram todos dentro, né, dessa range aqui, dessa faixa, acontece o quê? Mostra para mim que os dados se ajustaram, tá? Então, o que a gente faz, na verdade? A gente, a partir disso, a gente faz, né, a interpretação, tá? Só que, de novo, eu estou fazendo aqui uma coisa visual, mas eu vou ter que fazer uma coisa confrontando valores, tá? Eu saio do visual ali para uma coisa numérica, um valor numérico, e vou chegar na seguinte situação. Vou mostrar para vocês na próxima aula como chega nesse valor, tá? Mas só para vocês entenderem, para a gente fechar aqui o raciocínio e fechar a explicação. Aqui nesse caso, qual que era a máxima diferença tabelada? Depois eu mostro a tabela para vocês. A máxima diferença tabelada é 0,1817 para esse número de dados e para esse nível de significância que a gente vai trabalhar. Que no caso aqui vai ser 5%. Tá bom? Como esse valor 0,0726 foi menor do que esse, o que significa isso? Vamos lá. Significa o seguinte, gente, que a distribuição testada, tá? Neste caso, distribuição normal, se ajusta aos dados. Neste caso, os dados são dados de precipitação total anual, tá? Se ajustam em que condições? O nível de significância de 5%, tá? Por qual teste? Pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Tá bom? A partir do momento, então, que eu verifico que esse valor tabelado é maior do que esse calculado, ou melhor ainda, né? Que a diferença máxima calculada é menor do que a máxima diferença tabelada para o ajuste, então eu faço essa conclusão, que esses dados de precipitação total anual, eles se ajustam a essa distribuição testada, que foi a distribuição normal,
para um nível de significância de 5%, que foi o que foi testado, né? E usando o teste de Kolmogorov 2009. Então, eu fecho minha conclusão. A partir disso, gente, para que serve isso? Para que eu estou fazendo isso aqui? Para poder responder isso. Ó. Qual o evento que ocorre com uma certa probabilidade? Qual que é o período de retorno que ocorre, né, para um certo evento? Ou qual a probabilidade de acontecer um evento maior ou igual a tal valor, ou menor ou igual a tal valor, e assim por diante. Tá? Então, tudo que eu faço aqui é para poder responder esses 3 tipos de perguntas aqui. Tá? Agora, repito, né? Para fazer isso, eu tenho que seguir o roteiro, eu tenho que passar para vocês um conjunto de dados, vocês vão ter que seguir o roteiro e a gente vai analisar. O valor calculado é menor que o tabelado? Ok, posso responder essas perguntas aqui. E se o valor calculado for maior do que o tabelado? Não posso usar essa distribuição testada para responder essas perguntas. Então, o que eu faço? Eu não uso essa distribuição, eu vou procurar uma outra distribuição. Tá bom? Porque provavelmente eu não posso trocar os meus dados, né? Eu estou testando esses dados que eu tenho uma finalidade de uso deles. Então, como eu tenho a finalidade de uso deles, eu não vou trocar os dados, eu vou trocar a distribuição, vou testar qual que é a outra distribuição, verificar qual que é essa outra distribuição, e a partir disso eu vou utilizar, então, e verificar. Se ajustou, ok, deixa ela guardadinha ali para responder essas perguntas. Se não se ajustou, não posso, descarto, não uso ela para responder essas perguntas aqui. Pessoal, ficou clara essa primeira parte da explicação aí? Entenderam? Para a gente fechar aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Hein? Para mim está tudo certo, ficou bem explicado. Tudo certo? Tudo certinho? Entenderam? Como eu falei, tá? Depois eu vou passar para vocês os dados, a gente vai, né? Muitos aí já começaram a fazer, já fizeram alguns cálculos, eles já fizeram até boa parte disso aí. Eu vou pegar para vocês um conjunto de dados depois, e na próxima aula, então, a gente vai fazer, né, análise com esse conjunto de dados, tá bom? Aí eu deixo para vocês lá, e como eu falei, já até avancei um pouquinho aqui do tempo, porque a gente estava fazendo uma explicação inicial lá, mas eu fico por aqui hoje, tá bom? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.